paz, graça, alegria, direção e conforto da parte do Senhor Jesus seja conosco nesta noite. Sejam bem-vindos ao culto ao nosso Deus. Não é um cinema, um filme, não é um programa de teatro, é um culto ao Deus Todo-Poderoso. Ele nos deu esse dia e nós queremos honrá-lo e adorá-lo e dizer para Ele da nossa gratidão em servi-lo. Quero convidar você para servir Jesus, como quem sai de casa com o propósito de adorar o Deus Supremo. Não viemos assistir um culto, não. Nós viemos para prestar, participar. Eu convido todos vocês a se envolver neste culto ao Senhor. Quer seja orando, quer seja adorando nos louvores, quer seja recebendo a palavra na intenção de obedecer, quer seja dispondo o coração para conhecer melhor, quer seja na comunhão com os irmãos. Quero convidar você para cultuar Jesus. Aqueles que aceitam esse convite, por gentileza, coloque-se em pé, por favor. Saiba você que Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Ele é bom. Deus é bom. Diga sempre para você mesmo: Deus é bom para comigo. Bendize minha alma ao Senhor, bendize minha alma. Não te esqueças dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu quero me juntar a vocês para adorar o Senhor. No dia bom, no dia mau, no dia de muita chuva e no dia de muita seca. No dia do nascimento e no dia do falecimento. Em tudo Deus é bom. Ele não é afetado pelo mal. Por isso é digno de louvor. Vamos adorá-lo? Quero convidar o pastor Barnett, meu pastor, para que nos apresente ao Senhor em oração, para que Ele aceite o culto que vamos prestar a Ele. Nos dê a condição de servi-lo. Por favor, meu irmão. Ó Deus, nosso Pai, bendito seja. Tu és o Deus maravilhoso, o Deus soberano, o Deus que tem interesse na vida de cada um de nós, o Deus de amor que enviou Jesus Cristo, teu Filho amado, para morrer na cruz para nos salvar. Louvamos ao Deus também pelo dom do teu Espírito Santo, que Ele está atuando sempre em nós. Ele está aqui hoje e pedimos ao Deus que teu Espírito Santo atua durante este culto todo. Amém. Para que nós ouçamos a tua voz e para que, ouvindo a tua voz, possamos colocar em prática aquilo que vamos ouvir. Dá-nos, ó Deus, este espírito de louvor, de gratidão ao Senhor, e que tudo seja para a glória do Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o hino de número 234 e o Tirá nos ajudar. 2, 3, 4. É o hino de exultação e louvor ao Senhor. O sangue de
que o sangue de Jesus nos lavou. A Ele seja a glória, a honra e o louvor. Por gentileza, abra a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 29. Esse é o texto do Senhor para o seu coração. Aceite isso como palavra de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 29. Versículo 6. 1 Samuel 29, versículo 6. O sexto versículo. Vamos ler até o versículo 11. Em seguida nós vamos entrar no capítulo 30, tá bom? É um texto um pouco longo, mas muito interessante. Eu vou ler os versículos pares, assim começando, e os irmãos os ímpares. Portanto, os irmãos vão ler o 11º do 29 e o 1º do 30. Nós vamos ler até o 10º do 30, tá bom? Vamos ler do versículo 6 do capítulo 29 até o versículo 10 do capítulo 30. Diz assim a palavra do Senhor para o nosso coração. Então Aquis chamou a Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Porém aos príncipes não agradas. Então Davi disse a Aquis: porém, que fiz eu? O que achaste no teu servo desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos, logo haja luz, parti. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor:
persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, atravessar o ribeiro de Besor. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Muito obrigado. Eu queria abrir um espaço para nós orarmos agora. Nós temos alguns irmãos enfermos. Nosso irmão José Luiz Belloni está ainda precisando de nossas orações. O seu quadro ainda é delicado, houve melhoras acentuadas, é verdade, mas esses dias ele teve um princípio de febre, passou por uma cirurgia, está bem da cirurgia, mas parece que a febre ainda é insistente. Oremos ao Senhor por isso. Nosso irmão Nascimento está em casa, teve alta hoje ao meio-dia, acabei de falar com ele no final da tarde, está feliz, oramos e já louvamos ao Senhor por ele. Nosso irmão presbítero Daniel também precisou ser internado às pressas e está ainda na UTI do Policlin. Oremos para que o Senhor abençoe a ele, a família e a igreja, através da saúde do nosso irmão Daniel Arantes. A Marli, a mãe da nossa irmã Tati, está precisando da nossa cobertura de oração, está no Rio. Tati esteve com ela, voltou e também há uma necessidade de nossa cobertura de oração. Vamos fazer isso agora? Curve sua cabeça. Há outros que não foram citados aqui, que estão no boletim. Eu queria que nós lembrássemos deles. Esses são mais agudos, casos mais graves. Nós vamos estar orando ao Senhor por restauração aos nossos irmãos. Um minuto de oração silenciosa, clamando ao Senhor que visite o seu povo com graça, com misericórdia. Após esse período, queria que o Luiz Carlos orasse ao Senhor pedindo que Deus abençoasse os irmãos que estão enfermos. Tá bom? Obrigado, Luiz. Senhor, eu quero pedir, Senhor Deus, a tua bênção. Graças por esses enfermos, Deus. Tire a febre, feche a Soberano Deus, nós te agradecemos porque estamos na tua casa, podemos cultuar o nome do Senhor. Primeiramente agradecemos pela vida de cada um que está aqui. O Senhor conhece cada coração, cada vida, cada necessidade que está perante o Senhor. Pai. Colocamos a vida de cada um aqui nessa noite, que possa entregar um culto verdadeiro ao Senhor, assim como o Senhor é digno de todo o culto, Senhor. Pedimos a bênção do Senhor para esses que estão enfermos, que seu Santo Espírito, a sua mão poderosa, possa estar visitando, ó Deus, cada leito e cada irmão que está enfermo, esses citados aqui, os que estão também no boletim, outros que não foram citados. O Senhor conhece cada um, cada necessidade. Afinal, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor conhece todas as causas de cada enfermidade, Senhor. Sabemos que o Senhor tem um propósito para todas as coisas de nossas vidas, Senhor. E que esses que estão doentes, seus familiares e também a própria igreja possa compreender e entender que em tudo a vontade do Senhor é manifestada. Pedimos a bênção do Senhor, ó Pai, para que esses sejam curados dentro do tempo e conforme a vontade do Senhor, ó Pai. Nos alegra saber que eles se recuperem rápido, mas entendemos a soberania do Senhor, o momento certo. Pedimos que o Senhor nos dê calma, entendimento para os familiares, que eles compreendam a vontade do Senhor e continuem com a esperança, acreditando que o Senhor pode curar. No tempo certo, o Senhor vai
trazer, ó Deus, a cura para essas pessoas. Continua, Deus, nos abençoando, aceita o nosso culto, e que possamos, ó Deus, ao sair daqui também estarmos felizes, porque prestamos um culto, não a um Deus qualquer, os Deus que outras pessoas têm se manifestado, mas o Deus verdadeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ó Pai. Ó Deus, isso é muito grande, Senhor. Nos ajuda a compreender quem é o Senhor. O Senhor é o Rei de todo o universo, o Criador de todas as coisas, Senhor. E às vezes não compreendemos perante quem estamos, Senhor. Nos ajuda a ter essa humildade e compreender a vontade do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Temos uma grande notícia para a igreja. Pela graça de Jesus e para o louvor da sua glória, nós temos um novo coral. Nós agradecemos ao Senhor o cuidado dele com esses irmãos sob a liderança do Josué Lara e da Fernanda. E eles têm a oportunidade de apresentar ao Senhor louvores e uma palavra introdutória. Por favor, Fernanda. É só uma palavrinha, porque é a primeira vez que o grupo apresenta, né, participa do louvor aqui. Então, a gente criou esse grupo justamente para aquilo que Deus nos criou, que é para o louvor da sua glória. Então, foi para os nossos jovens ter essa oportunidade, né, de servir a Deus com louvor. E apresentando o nome também, o nome foi escolhido por eles. Então, o nome é Grupo de Louvor e Adoração a Deus. As iniciais formam GLAD. Só que a pronúncia em inglês é glad, de feliz. Então, é uma jogadinha que eles fizeram que eu gostei muito, porque eles demonstraram essa alegria em louvar a Deus, né? E o grupo é formado pela sala dos teens, pela sala dos jovens e por outras crianças também que ainda não estão nessas salas, mas têm 12 anos ou vão completar 12 anos até o final do ano, né? Isso para a gente não tirar ninguém do Saracali, né? Então, depois que as crianças saem do Saracali, tem as portas abertas ao nosso grupo. E todos aqueles que estão aqui também, que ainda não fazem parte, é um grupo aberto, tá bom? Vão ser bem recebidos.
Ministério Infantil tem a oportunidade agora, junto com a igreja, cantar louvores também ao nosso Senhor. Só para relembrar os irmãos, nós estamos programando o nosso acampamento em novembro. Então, se a sua criança ainda não fez as inscrições, nós estamos precisando que você faça as inscrições, tá bom? Apresente ao Senhor palavra de oração pelo culto infantil, pelos professores, pelas crianças, bem como o crescimento delas. Por favor, meu irmão. Vamos fechar o olhinho, vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigado porque essas crianças estão aqui na tua casa. Obrigado porque os pais trouxeram elas até aqui. Obrigado. Porque o Senhor tocou no coração dos pais delas, ó Pai. Jesus. Graças te damos pela saúde, porque elas conseguem cantar, porque elas conseguem louvar o teu nome, ó Deus. Que elas possam entender tudo que for falado no culto delas, ó Pai. Que elas possam entender e guardar em seus corações, ó Deus. E no momento certo, ó Pai, elas possam aceitar Jesus como o único e verdadeiro Salvador da vida delas. E possam descer as águas do batismo, ó Deus. Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, que aqui possa sair missionários, pastores. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor esteja tocando no coração de cada uma dessas crianças. Cuida, Senhor, delas, que o Senhor possa abençoá-las e guardá-las. É esse o meu pedido e que eu coloco no teu altar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar, as crianças vão se deslocar para o culto apropriado, a sua faixa etária. Os pais fiquem bem tranquilos. Elas serão ensinadas e serão abençoadas num culto infantil, através de professores que foram bem preparados para o ensino a elas, tá bom? Fiquem em paz quanto a isso. E nós outros aqui vamos louvar o nosso Deus com cânticos espirituais. Ele é digno de um novo cântico, de uma nova canção, de toda a nossa adoração e louvor. Vamos adorá-lo, portanto? Obrigado, Milton. Convido os irmãos que puderem a se colocar em pé, para juntos louvarmos ao nosso Deus. O primeiro cântico diz: brilha Jesus, meu Senhor sobre as trevas brilha. Então, que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas. Então vamos cantar esse hino com bastante entusiasmo. É um hino bem gostoso de cantar. Brilha
essa chama continue ardendo nos nossos corações e que a nossa vida seja sempre brilhando por Jesus. E continuando, que consolação tem no meu coração, descansando no poder de Deus. Vamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, descansar em seu poder, tendo a certeza que Ele tem coisas boas guardadas para nós. Que consolação tem no meu coração. Reina hoje em mim, Senhor. Poderosos virão.
que produza um louvor sincero, que seja agradável ao coração do nosso Deus. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia no texto seguinte, 1 Samuel, capítulo 30 agora, tá bom? Primeiro Samuel, capítulo 30. Mesmo assentadinhos, como nós nos encontramos, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 16. Eu estou certo de que todos vocês conhecem esse texto e conhecem bem. Versículo 16, até o versículo 20, apenas 5 versículos. E descendo o guiou. E eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo tornou Davi a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levavam adiante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Apenas até aqui. Vamos orar. Pedir a Deus que fale ao nosso coração e fale claro com a gente, na medida exata do nosso entendimento. Senhor querido, cantamos louvores ao Senhor. Todos eles eram sinceridades da nossa alma, frutos de lábios que confessam o teu nome. E agora ouvimos a tua palavra e nós nos calamos para que o Senhor fale. Nos aquietamos para que o Senhor se movimente. Apresentamos as nossas vidas ao Senhor para que o Senhor abençoe. Para que o Senhor seja tudo em todos nós. Fala aos que estão aqui e aos que foram impossibilitados de estarem aqui e que são alcançados, ó Pai amado, pela internet. Os abençoe também. É teu povo. Fale-lhes ao coração como o Senhor fala conosco aqui. Esteja com eles como o Senhor está conosco aqui. E nos abençoe a todos, porque é grande a necessidade que trazemos para o Senhor. Pois nossa oração é essa agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu creio que todos vocês já experimentaram o quanto que as nossas famílias são influenciadas e sofrem pressão de fora. Como as lutas lá fora tendem a nos trazer dificuldades e dificuldades para os nossos relacionamentos. Eu queria pensar um pouquinho com vocês nesse texto aqui, à luz das pressões que Davi passou. Porque eu acredito que são as mesmas pressões que nós aqui passamos. As mesmas lutas que nós sofremos. As pressões de fora que influenciam a nossa vida. E prejudicam principalmente os nossos relacionamentos lá em casa. Por exemplo, quando há uma crise financeira, a porta para o atrito se abre.
Pode até ser que não haja atrito por conta de uma crise financeira, mas a porta se mantém aberta e a linha que divide é muito tênue, é muito fina. Geralmente a família sofre influências quando as pressões são de ordem financeira. Outro exemplo é quando a enfermidade entra em um membro da família. Nós ficamos muito susceptíveis a atritos. Ficamos muito sensíveis. Entrou um problema, entrou uma crise e os valores são drasticamente afetados por conta disso. Um outro exemplo disso é quando um membro da família chega em casa nervoso, chateado, abatido, a porta outra vez se abre para atritos caseiros, para dificuldades de ordem afetiva dentro de casa. Pressão no trabalho, atrito. Enfermidade, atrito. São possibilidades de atrito. Desavenças com o vizinho, atrito. O guarda achou que você avançou o sinal quando você não avançou. Aonde nós levamos as dificuldades? Aonde que nós descarregamos os estresses naturais do trânsito, naturais do trabalho, naturais dos vizinhos, é em casa. Parece que o único lugar onde nós conseguimos trabalhar isso é o nosso lar, a nossa casa. E aqui no texto, no meio das crises, Davi nos mostra o que fazer. É muito interessante quando nós olhamos esse texto sobre a ótica dos atritos conjugais, dos atritos familiares. Eu queria pensar um pouquinho nessa perspectiva, porque eu acredito que no meio das crises e pelas razões que nos levam aos atritos, nós podemos avaliar o peso que a nossa família tem para nós. O nível da estrutura dos nossos relacionamentos é considerado de acordo com para onde nós levamos as nossas crises e como nós reagimos a essas pressões. Como é que nós tratamos das nossas dificuldades lá fora. Eu queria pensar um pouquinho com que regularidade você tem atrito em casa. A cada 4 meses uma? Os atritos lá em casa é a cada 5 meses. Nós já marcamos no calendário. Então, janeiro, paz, fevereiro, maravilha, março, abril, maio. Aí descansamos junho, julho, agosto, setembro, outubro de novo. É a cada 4 meses, é a cada 5 meses. Como é que os atritos conjugais? Qual é a periodicidade dele? Uma vez por ano. Nos anos ímpares a gente briga. Nos pares é uma maravilha. Uma vez por mês. Como é que está a tua casa? Não precisa me responder, mas diga para você mesmo. Com que periodicidade há atrito entre pai e filho? Entre os seus irmãos? Com que periodicidade? Qual é o período em que vocês têm atrito? Olha, virou a lua, a gente briga. Lá em casa é terça, quinta e sábado. É batata. Com que periodicidade? Como é que você, com que regularidade você tem atrito em casa? Qual é o nível que as pressões externas exercem sobre você até você suportar e não estourar? Qual é o seu nível? Lá em casa, na casa do meu pai, nós sabíamos quando ele chegava nervoso. Na maioria das vezes ele chegava nervoso. Na maioria das vezes. Em um mês, 28 dias ele chegava nervoso. 2 dias ele chegava feliz, quando o Fluminense ganhava. Chegava feliz. A gente torcia para que o Fluminense ganhasse, mesmo não sendo torcedor do Fluminense. Mas torcíamos para que ele ganhasse. Mas não ajudava muito. O time não ajudava muito. Então tínhamos sempre atritos em casa. Ele ficava profundamente nervoso e agressivo. Então a regularidade era muito próxima, era muito intensa por conta disso. Meu pai gostava de um atrito. O texto nos mostra que Davi está sendo afetado em todas as áreas. E ele revela para onde ele leva essas dificuldades que ele tem. O texto começa quando ele se alia aos filisteus.
Aquis é um rei dos filisteus. Há uma guerra entre os filisteus e Israel. E Davi, aliado dos filisteus, vai à guerra. Para ele está tudo certo. Até que Aquis chega e diz assim: olha, você é meu amigo, não tem nenhum problema de ordem física com você, mas nós estamos dispensando você porque nós acreditamos que emocionalmente você não está pronto para essa tarefa. Os príncipes não se agradam de você. Olha, a empresa ama o seu trabalho, mas nós estamos aí numa dificuldade financeira e queremos dispensar você. Não é do meu agrado, você é meu amigo pessoal. Já ouviu isso? Queremos dispensar você. Essa crise financeira, o governo, as dificuldades, tudo isso nós queríamos manter. Mas a liderança lá em cima pediu para dispensar você, Davi. E não só você, 400 homens que estão com você. Portanto, vai para casa. Mas vai em paz para casa. Vai para a sua família. Agora ele foi demitido, sem justa causa. Ele foi mandado para casa e o povo ainda diz: olha, vai em casa, mas vá em paz para casa. É como? Ele disse: o que eu fiz? Qual é o problema em mim? E o povo diz: não, nenhum problema. Você é um funcionário exemplar, é modelo aqui, é funcionário padrão. Mas nós queremos dispensar por conta de uma despesa financeira, uma dificuldade. Então, vai em casa, vai para casa, mas vá em paz. Ele chega para contar à sua família as dificuldades que ele passou no seu trabalho, a sua dispensa, a sua demissão. E ao chegar em casa, ele encontra o que era a casa destruída. Pior do que o ambiente no trabalho estava o ambiente em casa. Havia um problema que foi trazido por uma ação de fora, uma ação inimiga, maligna. Os amalequitas entraram na sua casa e destruíram todo o relacionamento. Não ficou nada em pé. E não foi só na casa de Davi, mas foi na cidade inteira de Ziclag. O que eu fiz para que isso acontecesse? O que eu fiz para ser demitido? O que eu fiz para essa confusão ter se instalado em casa? Qual é a minha culpa? Qual é o problema? Por que eu não consigo suportar essas dificuldades? E chega em casa, está de perna para o ar. Aqui diz que tudo havia sido destruído, as casas queimadas e as famílias divididas. Fica muito claro que Davi foi atingido em toda a sua estrutura. Os seus valores foram atingidos. Então ele apresenta para nós aqui 3 reações que eu queria trazer para a nossa realidade. A primeira delas... 1, 2... Obrigado. Versículo 1 do capítulo 30. Sucedeu, pois que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia, 3 dias ele está pensando na demissão, como é que vai contar para a esposa, aonde vai apertar o cinto, quais são as contas que ele vai cortar, o que ele vai ter que dispensar. 3 dias caminhando com isso na cabeça, ele ensaiou o que falar, está tudo prontinho. No 3º dia ele chega e encontra a casa destruída. Diz aí: os amalequitas tinham dado com ímpeto, com fúria, contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Houve um ataque do inimigo na sua casa. Não há família que não sofra ataques do inimigo. Não é um ataque natural, é um ataque espiritual. Não foi uma coisa normal, foi um ataque com fúria, com ímpeto contra a casa de todos aqueles homens. Não foi algo planejado, foi algo imprevisto. Vez por outra, as nossas reservas são atingidas, as nossas defesas são atacadas, os nossos valores são constantemente alvos de bombardeio do inimigo. A nossa estrutura, ela é
sacudida por uma ação maligna. O que a gente faz com isso? O inimigo não tira férias, gente. Não pensem em vocês, olha, fevereiro é a maravilha, tira de férias. Não, lá em casa é julho. Eu sei que ele saiu de férias, eu aproveito. Não existe. Ele não descansa, ele não tira férias, ele não se afasta, a não ser com o propósito de voltar como um leão que ruge querendo destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele faz isso contra as nossas famílias. Com que frequência é que ele faz isso? Isso é relativo. Davi veio para casa e encontra a sua casa destruída. O inimigo tentou desarticular, ele investiu pesado para desarticular a família de Davi. Uma ação clara, maligna, nada natural. Qual é a intensidade desses atritos? E quanto que eles nos atingem, revelam em que pé está a nossa casa. Como é que está a sua família? Não precisa me responder, mas eu queria que você pensasse. Como é que estão os teus relacionamentos em casa? Como é que está a sala da comunhão? Que tipo de barulho predomina na tua sala? A televisão? Ou é das crianças? O que é que os teus filhos ouvem constantemente na tua sala? Na sala da comunhão? Qual é o tipo de barulho que chegam aos ouvidos dele? Como é que nós estamos formando o caráter dessas crianças que o Senhor nos confiou? O que é que eles nos veem fazer? Que tipo de pressão eu sofro e trago para casa? Davi sofreu pressão em casa. Ele foi demitido, dispensado. Não foi julgado apto para aquela guerra. Você é muito bom. Não há nada contra você, mas está dispensado. Vá para casa, mas vá para casa em paz. Vai para casa, você leva teus homens. E faça o seguinte, vá antes do sol. Não deixe o sol te ver aqui. Como é que ele encara isso? O inimigo atacou e atacou com fúria. É a primeira observação que eu faço. A segunda observação é que esse mesmo inimigo que atacou com fúria, ele foi mais além. Ele desagregou, ele separou as famílias. Eu fico muito preocupado, porque essa arma do diabo, ela é antiga. Não é algo novo. Lá, quando o Senhor está trabalhando Israel no Egito, e trabalhando Israel para liberar o Egito, aparentemente Faraó diz assim, já que vocês querem ir cultuar, e o deserto é quente, e é caminho de 3 dias, vão então só os adultos, deixem as crianças no Egito. Nós temos feito isso. Temos ouvido o conselho de Faraó. Temos trazido os adultos para o culto e deixamos as crianças no Egito. Esse conselho soa como bom. Nós não tiramos as crianças daqui porque elas nos atrapalham, porque elas não atrapalham. A casa é do pai delas também. E é provável que o louvor delas seja melhor do que de alguns de nós. Mais perfeito, e que o choro delas não agridem os ouvidos do Pai Celeste, agridem os ouvidos dos irmãos. Queremos que aquela mãe tire aquela criança daqui. Nós queremos separar, ouvindo o conselho de Faraó, e é esse mesmo a ação dos amalequitas contra a casa de Davi. Quando ele chega lá, a família estava separada. As esposas e os filhos agora separados dos pais. O inimigo separou isso. Uma arma pesada e muito usada na tentativa de desestabilizar a família é separar. Nós não agregamos, nós mais separamos do que juntamos. Observe se não é assim. Festinha. Tá os homens acolá, as mulheres ali.
o clube do Bolinha, falando de política, futebol, e o clube da Luluzinha, ali falando de moda, de coisas relativas aos assuntos femininos, mas separado. Eu já fui em uma igreja em que separavam homens de mulheres. Já fui. Eu achei estranho aquilo. Achei estranho igreja. Homens para cá e mulheres, marido e mulher separados. O inimigo separou as famílias e ele as mantém separado, de acordo com ele, o maior tempo possível. E isso é um risco. Por que ele separa? Qual é a finalidade do inimigo em separar marido de mulher, pai de filho? Porque ele se fortalece e as suas tentações, elas criam mais força quando nós estamos separados. Eu me preocupo quando maridos viajam por longo tempo e ficam afastados dos filhos por longo tempo e afastados do cônjuge por longo tempo, porque eles estão expostos a tentações que nem sempre eles suportam. Separa-se. É isso que ele fez aqui. Davi descobriu que a sua família estava na mão do inimigo. Ele descobriu isso. O inimigo levou a minha esposa, levou os meus filhos. Já vi irmãs sofrerem porque os maridos estão no poder do álcool, no poder da mentira. Os maridos estão no poder do inimigo. Já vi pais chorarem e sofrerem porque estão perdendo os seus filhos para o inimigo, para as drogas, para as vaidades que se encontram lá fora. Eu já vi pais chorarem porque o filho não está em casa. Ele está, mas não está. Olha para você, mas ele não está ali. O inimigo faz isso, ele ataca com fúria e ele separa as famílias. Irmãos que não falam com irmãos. Eu me lembro de algumas brigas que eu tive com o meu irmão mais novo do que eu, 2 anos. A minha mãe, Dona Ofila. Ofila. O nome da minha mãe é Ofila. Fazia nós nos abraçarmos e batia em nós dois abraçados. Fiz isso muitas vezes com o Diógenes, meu irmão. Abraçava assim, ele é mais largo do que eu, e minha mãe descia o cinto nos dois. E fazia a gente pedir perdão um para o outro, e não era crente. Várias vezes isso aconteceu. O inimigo quer separar. Mas é da bondade do Senhor nos juntar. Imagine a dor de Davi ao chegar em casa com um problema profissional e não encontrar a família separada, desagregada, filho para cá. O pai não sabe nem onde é que está o filho. Não tem noção, não dá notícia dele. Que luta, que dificuldade. Ele veio para destruir aquela cidade e ele fez isso. Como é que está a tua família? Aonde é que está a tua esposa? Aqui, do meu lado? Está mesmo ali? Ela está mesmo ao teu lado? Aonde está o teu filho? Está mesmo ao teu lado? Ou ele só está aí fisicamente? Onde é que está o teu marido? Que tipo de influência ele tem sofrido? E que tipo de luta ele traz de fora para cá? Como é que ele trata essas dificuldades que ele enfrenta lá fora? O inimigo atacou com fúria e ele conseguiu separar, desagregar. A televisão hoje separa. Eu tenho o meu programa, ela tem o programa dela na televisão dela, os filhos, o programa deles na televisão dele. Foi o tempo que a gente tinha uma só em casa. Lá em casa é eu e a Beth, 2 televisores. 40 polegadas. Cabe eu dentro, em pé. Nós vemos juntos, não tem essa separação. Não é por isso. Temos 2, olha, você vê o seu programa, eu vejo o meu. Não é essa a razão. Não é.
É porque nós recebíamos os filhos, aí tínhamos uma televisão para que eles vissem no quarto deles. Está lá o quarto para os filhos com televisor. Mas houve um tempo em que era pai, mãe, filho, neto, irmão, cunhado, tudo ali, vendo o mesmo programa. Eu podia até não gostar, mas vi o mesmo programa. Não queria ver, você vai lá para a sala, vai ler um livro, mas o programa é aquele ali. E o controle remoto era na mão de quem? Do pai. Quando o pai saía, aí ia para a mão da mãe. Quando a mãe saía, para o filho mais velho. O caçula, só quando casava. Hoje é o caçula que manda, né? É ou não é? Está separado, está desagregado. O inimigo atacou com fúria, separou as famílias, mas ele colocou uns contra os outros. Aí a coisa piorou. Ele afetou gravemente. Outra estratégia do inimigo são as acusações com palavras atravessadas, palavras duras, que não descem, que empalam, que engasga. Você não esquece aquela palavra dura que ouviu há semanas. Engasgou. Foi grosseiro da parte do cônjuge. Foi grosseiro da parte do filho. Aquela agressão verbal está marcada. Ações sem bondade. Estabelecimento de culpa. Ausência de perdão. Acusações sem amor. Tudo isso o inimigo faz para colocar um contra o outro. Depois de muito lutar com um marido um tanto áspero, e aconselhá-lo a elogiar a esposa. E ele relutando, até que por fim, depois de algum tempo, ele resolveu elogiar. Saindo para a igreja, ele disse para ela: você está muito bonita, ficou bem esse vestido em você. Ela olhou para ele e, em vez de dizer muito obrigado, obrigado, eu fiquei contente com o seu elogio, ela falou assim: você bem que poderia estar se tomasse banho. Ou se trocasse essa roupa. Entende essas palavras atravessadas que não descem? O inimigo ataca com elas e fere. Aí me levou mais tempo ainda, porque ele veio cheio de razão. Não falei para o senhor que não dá certo? Aquele pau nasceu torto e vai morrer torto. Isso não é verdade. Eu não desisto de você. E continuamos. Porque às vezes nós pagamos o bem com mal. Porque nós somos maus, o nosso coração é corrupto. Nós só pensamos em nós. As nossas palavras não são gentis. As nossas ações não são bondosas. É como se o cônjuge fosse um adversário. Como se o filho fosse um tropeço. Jeremias diz que o Senhor não nos deu filhos para a calamidade. Não deu, gente. É bênção. É bênção. É bênção. Ele pode não aquietar, mas é bênção. Ele pode estourar o seu cartão, mas é bênção, é. Fazer o quê? O que Davi fez? Quando o inimigo atacou com fúria, separou a sua família e colocou uns contra os outros, porque os seus próprios companheiros queriam matá-lo. Amigos dele acusaram ele: essa questão que estamos aqui é por sua culpa. Essa crise financeira é porque você é descontrolada. Estamos assim porque você fez conta demais. Você não sabe controlar. Estamos assim porque a sua palavra é dura, as suas ações são sem bondade. Não tem perdão. Estamos assim por sua culpa. Nosso filho está fora porque você não vigiou, você não orou, não chamou esse menino para ir para a igreja. Você não colocou nenhuma disciplina, ele está assim por sua culpa. Aí o inimigo deitou e rolou. O que faço se essa é a situação? O que fazemos se não temos apoio em casa? Como se todos estivessem contra você. Eu creio que a gente, vez por outra, atravessa crises assim. Veja as ações de Davi, versículo 4. Primeira ação de Davi parece
estranho. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, e choraram, e choraram, até não ter mais força para chorar. Chorar. Sabia que faz bem para os olhos chorar? Faz bem para a alma chorar? Não é de raiva, não. Chorar como um instrumento que Deus nos deu. Em vez de ficar nervoso, chora. Em vez de gritar, chora. Em vez de reclamar, chora. Vai aos pés do Senhor e chora. Chora o teu pecado. Chora o teu erro. Chora o teu filho está fora. Chora. Homem que é homem, chora. Eu sou cearense e choro, gente. O povo do Nordeste diz que lá se diz que homem não chora. Engole o choro. Minha mãe fazia isso, batia na gente, engole o choro, engole o choro. E a gente engolia o choro, para não apanhava mais. Aí eu ia lá para o banheiro e chorava, e chorava, chorava e chorava. Vocês sabem, já descobriram que eu sou chorão. Eu não sei porquê, sou cearense. Sou nordestino. Viu, Daniela? Nordestino. E chora, gente. Aqui está um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que perdendo o emprego, sendo desprestigiado, chegando em casa, vê a sua família dividida, o inimigo agindo contra os seus filhos, ele não briga, ele não culpa o governo, ele não reclama, ele chora, e chora mais, e chora mais, e chora até não aguentar mais. Chora até perder a força. Consegue imaginar um choro desse? Não há culpa. Não. Apenas um sentimento que o levou a chorar pela perda dos filhos. Pela luta que ele está passando. Devíamos chorar com mais frequência. Isso fortalece a nossa alma. Jesus chorou. Está lá. Não se envergonhe de chorar. Não é feio e nem é pecado. O texto diz que Davi, ao saber dessa luta todinha, chorou. Até não poder mais. Que limite é esse? Eu fiquei pensando. Qual é o limite desse choro? O patrão falou mal de mim, eu vou chorar. O meu pai não me entende, eu vou chorar. Meu namorado me esqueceu, eu vou chorar. Não há entendimento lá em casa, eu vou chorar. Não vou chorar na cara dele. Que ele vai dizer para mim o que a minha mãe dizia: engole esse choro, engole o choro, para de chorar. Eu vou chorar sozinho, calado. O meu travesseiro será testemunha única das minhas lágrimas, diante do meu Senhor. É isso que ele faz aqui. A segunda ação dele, após chorar até não aguentar mais, é que ele se reanima no Senhor. Versículo 6. Muito se angustiou Davi. E o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, amargura intensa. Queriam matar Davi. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Chora, chora, chora e se reanima no Senhor. O que te anima quando você está triste? O que você faz quando está muito triste? Vai no shopping, estoura o cartão. Programa uma viagem para as Ilhas Fiji, fica lá um mês. O que você faz? O meu pai, triste, enchia a cara. Bebia e bebia e bebia e bebia e bebia mais. O que nós fazemos? Eu como. Eu não bebo, mas como. Porque crente não bebe, mas o que come, come. Então vai, come e abre a geladeira e acaba com tudo que tem lá. E vai no mercado e come, come, come. Quer acabar o mundo com comida. O que você faz? Escuta música. Conheço um pastor amigo meu, o pastor Laureni Ribeiro. Ele entra no carro e sai. Quando está muito triste. E sai, dirige para cá, dirige para lá, dirige para cá de novo, orando e andando de carro, e orando, andando de carro. Eu falei assim, é caro, pastor, para mim. Isso é caro. Aí eu escuto hinos, escuto músicas e vou ouvir isso.
e me refaz. O Senhor me reanima com isso. Davi se reanimou no Senhor. Ele recorre ao Senhor. O povo que apedrejá-lo, ele busca Deus. A família dividida, ele busca Deus. Versículo número 8, a última ação de Davi. Quando o inimigo atacou com fúria, quando o inimigo separou a sua família, quando o inimigo colocou uns contra os outros, com acusações, palavras duras, ações sem bondade, quando a misericórdia se ausentou da sua casa, quando a culpa tomou lugar e o perdão se ausentou, aí ele chora até não poder mais. Aí ele se reanima no Senhor. O segredo do seu bem-estar era o Senhor. Jesus chama esse povo a ele, né? E por fim, ele busca o Senhor, consulta o Senhor e obedece ao Senhor. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. A dependência de Davi é tão extraordinária que até para fazer o óbvio ele ora. Família desagregada, o senhor quer que eu vá buscar minha esposa? O meu filho está fora, o senhor quer que eu vá buscar o meu filho? Ele depende do Senhor, ele consulta o Senhor. Eu acho que um outro iria, se eu estou indo, o senhor abençoa. Mas ele, antes de sair, o senhor vai me entregar, o senhor vai me devolver o meu filho, a minha esposa vai ser minha de novo. O senhor vai me devolver isso? E o Senhor disse: vai, eu vou te devolver. Você vai libertar. Vou restituir. É a palavra de ordem do momento, né? Eu vou restituir o que te foi tirado. Os homens chegaram tão cansados em casa, tão cansados, 3 dias caminhando. Estavam exaustos. 1/3 não conseguiu caminhar, gente. De 600, 200 ficaram no rio. Não aguentaram. A exaustão, a decepção, o fracasso, a dor tão intensa que eles não conseguiram se mover. E Davi entendeu isso. Disse: olha, vamos nós os outros, os 400 vamos. Não vamos nos entregar, não vamos reclamar, vamos buscar o Senhor. O Senhor vai nos entregar? Então nós vamos até o final. Foram do final da tarde até o outro dia, 24 horas lutando. E sabe o que é isso? 24 horas para recuperar o que foi perdido. Não lamenta, não reclama, não culpa ninguém. Ele apenas vai ao Senhor, chora até não aguentar mais. Eu não perco esse menino para o mundo. Esse filho é meu. Não entrego ele a Satanás. Vou buscar esse menino. Vou chorar até não poder mais. Vou ao Senhor até o meu joelho inchar. Mas eu não me rendo, a não ser ao meu Senhor. É essa a ideia de Davi. Não se rende, não se entrega, mas busca o Senhor o tempo inteiro. O povo cansado, as lutas, as pressões de fora, ele não se entrega. Alguns desistiram. Ele entende os desistentes. Ele entende os desistentes. Quando eles voltam com os despojos, os que foram se acharam melhores. Olha, vocês não foram, não tem salário. Não tem despojo nenhum para vocês, já que vocês desistiram. Aí Davi disse: de jeito nenhum, dividam iguais. Porque os que foram, lutaram. Os que ficaram, ficaram em oração. São dignos da mesma forma. Que homem extraordinário, Davi. O que você vai fazer? Curve sua cabeça, por gentileza. É provável que a sua família esteja sofrendo ataque. É provável
É provável que a situação financeira lá fora cause atrito em sua casa. É provável que as enfermidades tragam crise doméstica. Que o nervosismo de um membro afeta o coletivo. É provável que as pressões no trabalho tragam lutas. Que o ciúme traga luta. É provável que as desavenças com o povo de fora traga desajuste, desestabilize os relacionamentos. O inimigo atacou com fúria, separou as famílias. Separados eles seriam menos força, seriam menos potentes. O inimigo separou, colocou uns contra os outros, queriam apedrejar, palavras duras, ausência de perdão e amor, culpa, a presença da acusação. Tudo isso colocou um contra o outro. Os valentes de Davi se voltaram. O que Davi fez? Ele chorou até não aguentar mais. Se reanima no Senhor, consulta o Senhor, obedece o Senhor, ele se rende ao Senhor. Senhor, eu tenho 400 para lutar com aquele povo lá. Não morreu um homem de Davi. Os 400 que foram, voltaram. O Senhor era com eles. O Senhor é contigo, Ele não mudou. Não desiste. Chora. Não entrega aquilo que o Senhor te deu. Se você tem certeza que essa ação é do inimigo, chore. Chore diante do Senhor. Se reanime no Senhor. Busque o Senhor. Obedeça ao Senhor. Querido Deus, o Senhor falou comigo e eu falei para o teu povo. Quero confiar esse rebanho aos teus cuidados. É provável que a família de um ou de outro esteja enfrentando esses ataques do inimigo. É provável que ele tenha entrado em casa por uma brecha, por um descuido, pela ausência, pela omissão. Ele tenha entrado e tenha separado pai de filho, marido de esposa, os irmãos, pela omissão, pela ausência de um, por conta dos afazeres lá fora, ele entrou e trouxe esse tipo de divisão e problema. Oh Deus, nós queremos recorrer ao Senhor. Não queremos encontrar um culpado, queremos encontrar solução no Senhor. Recorremos ao Senhor e nós confiamos em Ti. Queremos ouvir do Senhor o que devemos fazer. Aonde investir ou reinvestir, e como ir, por que lado entrar, que palavras usar. Queremos que o Senhor nos restitua o que foi tirado pelo inimigo. Se foi ação do inimigo, nós queremos que o Senhor entre nessa história. Porque nós somos teus e o que temos é do Senhor. Nós não temos nada com o inimigo, ele não tem nada conosco. Nós somos teus, temos marcas do Senhor Jesus. Visita essas famílias que aqui estão. Restaure os relacionamentos. Abençoe com paz, relacionamento de marido e mulher, de pais e filhos, de irmãos. Abençoe, Senhor. Queremos consultar o Senhor, ouvir o Senhor, obedecer o Senhor. E se chorar, chorar diante do Senhor. Sem lamentar ou reclamar ou culpar. Queremos ser encontrados aos pés do Senhor. Toma esse povo em tuas mãos e abençoa-os. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a cantarmos o segundo cântico, 146. Que consolação
Vamos cantar? É possível, Milton? Desculpa se eu quebro aí a liturgia. Mas eu queria que nós cantássemos alegres, como quem foi abençoado. Que consolação tem meu coração. Vamos ficar em pé? Pense na letra desse hino. Que seja a sua oração e o seu louvor. Descansando no poder de Deus. Estou seguro, descansando no poder de Deus. Descansa. O que o senhor tem para me dizer sobre esse problema? Para que lado que eu vou? E o senhor dizia, Davi, pela direita. Davi, agora vai pelo flanco, vai por aqui, faz assim. Ele fazia e não tinha erro. Deus fale claro ao seu coração e abençoe a sua família. E fortaleça com paz a sua casa. Deus abençoe. Podem sentar. Vamos cantar, Milton? O hino 183, eu acabei de pedir para os irmãos sentarem, olha só. Me perdoem, meus irmãos. Me perdoem. É um hino bem antigo, a dona vai tocar uma estrofe inteira para os irmãos lembrarem, daí depois os irmãos fiquem em pé para nós cantarmos.
E essa se reveste de uma importância maior, porque nós temos algumas atividades bem importantes no final de semana. Sábado temos o encontro de casais aqui. Quero convidá-los para que estejam aqui, para fortalecer a nossa família, nossos laços e sermos abençoados. Domingo pela manhã, 9 horas, nós temos a eleição de diáconos e presbíteros. Eu tenho orado por isso. E eu quero pedir que os irmãos também o façam. Eu quero pedir encarecidamente que os irmãos façam isso. Estejam aqui domingo de manhã. Eu sei que alguns vão trabalhar, porque é eleição também nacional. Sobre ela nós também estaremos orando. Dê o seu voto, faça isso de forma clara, transparente, na orientação do Senhor. Do Senhor. Tanto lá nas urnas como aqui. Eu vou aprender com vocês. Eu não participei de nenhuma eleição dessa natureza. Então eu vou errar e vocês vão me perdoar, e eu vou errar de novo e vocês vão me perdoar, e a gente vai caminhar. Conto com a compreensão de vocês. Mas eu quero que vocês estejam aqui. Os que puderem votar à tarde, façam isso. Não teremos escola dominical. Vai começar o culto, a assembleia é um culto, às 9 horas. Não sei quanto tempo leva, não tenho noção. Mas eu queria que você viesse. E viesse debaixo de oração. Eu sei que aquele irmão é seu amigo, é seu companheiro de oração, mas para votar, faça em oração. Não vote porque é seu esposo. Não vote porque é seu pai. Vote porque o Senhor disse, é esse aqui, ó. Ore ao Senhor. Faça com essa convicção. Quem dirige a igreja de Deus é o próprio Deus. Ele que faz isso. Ele tem o seu povo. Ore. Tá bom? Sábado, sexta-feira, vocês estão convidados para um momento de oração. 20 horas de sexta-feira. Eu sei que nem todos podem, vão estudar, tem escala de trabalho, mas os que puderem, nós dividimos em alguns períodos de 25 minutos. Alguns líderes estarão aqui conduzindo o povo em oração. Quiser vir, venha. Nós estamos providenciando assim um lanche, digamos assim, para o momento de oração. Não é uma vigília, mas é uma mini vigília. É um período de oração. Vamos orar pela nação, vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, desempregados, pelos casais, pelos jovens que estão namorando, que estão na faculdade. Vamos orar por chuva. Orar por chuva, estamos precisando de chuva. E o nosso Deus é o Deus da chuva. Vamos pedir a Ele. Para de reclamar, que calor! Não funciona! Deus não vai dizer, estão reclamando muito, faça chover lá. Não vai fazer assim. Não adianta a gente reclamar do calor. Ora. Zacarias 10:1, olha lá que coisa interessante. Zacarias 10:1, Deus diz, pede chuva para mim. 10:1 de Zacarias. Eu amei aquele texto. Estava lendo, Senhor, que coisa extraordinária. Nunca tinha visto isso aqui. Um tesouro que eu descobri. E estou orando por chuva. Está quente e tal, mas é a época do calor mesmo. Seria estranho esse calor em julho. Seria estranho, mas não é época do calor mesmo. Pede chuva. Vamos estar aqui para isso, tá bom? Sexta-feira, 20 horas. Vamos orar? Quero agradecer porque você veio cultuar Jesus conosco. Quero agradecer os nossos convidados e visitantes. Quero pedir que Deus abençoe a semana de vocês. Dono, vem cá. Ora por nós, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Sim, senhor. Senhor, nós te damos graças por estarmos aqui reunidos em teu nome e pela promessa da tua palavra, Senhor, por estarmos nós reunidos, tu estares também presente aqui, concretamente conosco, Senhor, na tua casa, pelas bênçãos que já temos recebido esses dias passados,
pela natureza que o Senhor assegura, o crescimento das plantas, a vida na terra e o clima, Senhor, também. Nós te pedimos que em tudo seja feita sempre a tua vontade. Para a tua glória, Senhor, porque a ti pertence toda a glória. E nós, satisfeitos de participar contigo, porque também tu tens permitido e convidado, nós oramos e pedimos, Senhor, humildemente, que o Senhor abençoe a terra, a natureza nossa aqui, que nos dê a chuva que precisamos, na medida que o Senhor sabe que podemos receber. E também, Senhor, que nos ajude, já que está nas nossas mãos, no tipo de governo e sistema de Estado que temos, que nos ajude, Senhor, a conduzir bem a nossa nação. Na próxima eleição, votação que vamos ter, Senhor, que façamos tudo de acordo com a tua vontade, pondo fé em ti, Senhor, para que a nossa nação seja abençoada. E naquilo que tiverdes, Senhor, de castigar alguma coisa, ensinar aos homens, que o faça, Senhor, com a tua maravilhosa misericórdia, porque afinal já nos deste a salvação maior de coisa muito pior, que são os nossos pecados, Senhor. Peço, Senhor, também que abençoes muito e generosamente esta tua igreja, Senhor, de acordo com esta tua graça infinita, também na escolha dos seus dirigentes, que vai acontecer no mesmo dia, Senhor. Que o Senhor esteja aqui presente, segundo as palavras que ouvimos até do pastor agora. Esteja com cada um daqueles que vão fazer as suas escolhas, Senhor. Eu te peço também que, de acordo com o texto que lemos agora, Senhor, toda aprovação que nos vier, tu também nos orientes para sempre estarmos por teu meio buscando o livramento, Senhor. E mantenha, Senhor, como tens mantido, sempre unidas as nossas famílias e sempre nós unidos com os nossos irmãos. Damos-te graças por todas as benevolências que tem sempre dado a cada um de nós, Senhor, juntos, individualmente, como famílias. Damos-te graças por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, sim, a tua casa. Abençoe a sua família. Que haja paz ao redor da tua mesa. E que haja provisão de Deus na tua despensa. Que haja gozo na alma, na tua família. Segurança para os teus filhos. Proteção para a tua aliança conjugal. Deus te guarde do que é mal. Abençoe a palavra que sai da sua boca e os sons que entram nos seus ouvidos. Abençoe os teus sentimentos. Deus abençoe a obra das tuas mãos. E que o lugar onde você pôs os pés também seja abençoado. Que você seja embaixador de Deus aonde você estiver. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje até a bendita volta de Cristo Jesus. Amém. Amém.